Olá, nono ano, tudo bem? Continuando a falar sobre funções, hoje nós vamos falar sobre a representação no plano cartesiano. Nós já vimos plano cartesiano, mas agora nós vamos ver a função no plano cartesiano. Então peguem o livro na página 209 para acompanhar a explicação. Podemos representar uma função que relaciona duas grandezas por meio de um gráfico construído no plano cartesiano. Essa forma de representar uma função possibilita observar com mais detalhes a relação de dependência entre as grandezas envolvidas. Sabemos que no plano cartesiano, a cada ponto associamos um par ordenado, x e y, que representa as coordenadas desse ponto. E a cada par ordenado associamos um ponto no plano. Vamos observar esse plano. Esse plano tem nele 8 pontos, que estão representados pelas letras maiúsculas, de A até H. Vamos ver algumas questões. Qual dos pontos representados no plano cartesiano acima tem maior valor de x? Se observarmos o plano, cada linha dessa representa um ponto, representa um valor. Então, o eixo de encontro x e y é o 0 e depois vai indo de 1 em 1. Então, o maior ponto vai ser o ponto B, em que o x é igual a 8. Vamos ver outra questão. Qual dos pontos representados no plano cartesiano acima tem menor valor de y? Então, o menor valor de y, que é o eixo vertical, vai ser o ponto G, em que tem o y igual a menos 9. Se um ponto pertence ao eixo das abscissas, qual será o valor da ordenada? O eixo das abscissas é o eixo x. Então, o valor da ordenada vai ser 0. Y é igual a 0, já que o valor do y, aonde ele está encaixado no valor do y, no eixo y, é no lugar do 0. Se um ponto pertence ao eixo das ordenadas, qual é o valor da sua abscissa? O eixo das ordenadas é o eixo y. Então, vamos observar o ponto I. O ponto I está em cima do eixo das ordenadas. O ponto I tem como y o valor menos 4. Então, o ponto x dele, o valor de x, vai ser 0, já que ele está no lugar do x, no lugar do eixo x, ele está no ponto 0. Para representar o gráfico de uma função real, definida por uma sentença na forma y, que é igual a f de x, devemos proceder da seguinte maneira. Elaboramos uma tabela com os valores correspondentes de x e de y. Aí, atribuímos valores para x e calculamos os valores de y, substituindo na lei de formação da função dada. Localizamos os pontos correspondentes no plano cartesiano e ligamos os pontos de forma conveniente, seguindo a tendência da posição dos pontos obtidos. Vamos ver agora alguns exemplos de como obter o gráfico de uma função real no plano cartesiano. Neste exemplo, nós temos a função real f de x, que é igual a 2x. Vamos elaborar a tabela atribuindo valores de x e calculando os valores correspondentes de y. Na tabela, nós colocamos como os valores menos 4, menos 1, 2, 3 e 5. Vamos substituir esses valores de x no lugar da função. Então, vai ficar f de x ou y, que vai ser igual o valor que nós temos para x, nós vamos substituir. Reparem aí que na primeira linha está 2 que multiplica menos 4. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. Então, para o ordenado que nós fazemos x e y vai ser menos 4, menos 8. Valor de x e valor de y. E assim, nós vamos achando todos os valores para y. Menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. 2 vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4, para o ordenado 2 e 4, e assim em diante. Aí, depois que fazemos isso, depois que nós achamos os valores para y, nós vamos localizar os pontos no plano cartesiano, como está nesse gráfico. Reparem que está ligado os pontos x e y, menos 4 com menos 8, menos 1 com menos 2, o 2 com o 4 e assim em diante. Reparem que, a partir desses pontos, nós podemos traçar uma reta. Então, o gráfico dessa função é uma linha reta. Neste outro exemplo, nós temos a função f de x, que é igual a x ao quadrado.
Vamos fazer a mesma coisa. Vamos atribuir valores para x e calcular o valor de y. Nessa tabela, nós atribuímos como valor de x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores de x, você pode escolher qualquer valor. Nós, no caso, escolhemos esse valor agora. Então, para achar o valor de y, nós vamos substituir os valores de x na função. Então, x ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. E assim em diante. E vamos montando para ordenado. Reparem que na primeira linha nós temos para ordenado x e y vai ficar menos 2, valor do x, 4, que é o valor do y. Menos 1, valor de x, 1, que é o valor de y. E assim em diante. Então, depois que nós fazemos isso, nós vamos localizar no plano cartesiano os pontos. Nós vamos ligar os pontos. Então, menos 2 nós vamos ligar no 4, menos 1 nós vamos ligar no 1, 0 e 0, que é o ponto de encontro entre os eixos x e y, e assim em diante. Observe que os pontos não estão alinhados, eles pertencem a uma determinada curva, que é chamada de parábola. Nós vamos ver o que é uma parábola mais para frente. Vamos ver agora uma observação importante a respeito das funções. Em uma função crescente, aumentando os valores da variável x, os valores da variável dependente y em correspondência aumentam também. Já na função decrescente, aumentando os valores da variável x, os valores da variável dependente y em correspondência diminuem. Agora vocês farão os exercícios do livro da página 212. Beijos!